E preletor tem sempre que dar um incentivo assim para o bom dia, né? Bom dia, gente! Bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês. Em 2024, quando eu tive o privilégio de pregar aqui na terceira semana, eu mencionei que eu fui equipe na Estância em 1999. E uma pessoa falou assim para mim, quando começa a falar data desse jeito é porque você está ficando velho. Então, em 1999, eu fui equipe em julho de 99 e depois em janeiro de 2000. E aí tinha algumas pessoas que vieram falar assim, você lembra de mim que eu era jovem lá? Assim, puxa vida. Agora a pessoa está com 12 filhos, casado, com neto. Isso é um bom sinal, né, de que Deus é bom e de que Ele é misericordioso. Então, se você é uma daquelas pessoas que estava aqui em 99, 2000, depois fala comigo, vai ser um prazer encontrar você. Uma pessoa eu sei que estava aqui naquela época, em 99, o pastor Rodrigo Rezende, hoje, arcebispo de Cabo Frio, está ali, estava aqui em 99, eu lembro bem disso, ele conta essa história para algumas pessoas, mas eu sei que tem outras pessoas aqui também daquele tempo. Nessa temporada aqui, nessa quarta semana, feliz de rever o nosso procônsul Sérgio Paulo, colega de turma em 99, a Cris também, nossa colega lá do Projeto Marcos de 1999. Então está sendo assim já muito legal de estar com vocês aqui. Eu sou o Denis Araújo, eu sou casado com a Kátia, que está ali no meu lado esquerdo. Nós nos conhecemos aqui e ano passado fizemos 25 anos de casado, gente. Deus é bom, né? Uma salva de palmas aí, porque, por favor, obrigado por reconhecer que Deus é bom, né? 25 anos, nos conhecemos em 99, casamos em 2000 e Deus tem nos dado a graça de continuarmos casados para a glória dele. Temos uma filha, que é a Zoe, de 13 anos, acabou de sair aqui com as outras pessoas da idade dela, e nós estamos em Macaé, lá no Rio de Janeiro, desde 2020. Isso me emociona, porque em 99 eu jamais imaginava estar no Rio de Janeiro. Jamais. Na verdade, eu nem queria ir para o Rio de Janeiro. Eu sei que eu acabo de arrumar um monte de inimizade aqui, né? Mas hoje a gente experimenta o melhor momento da nossa vida no Rio de Janeiro. Na cidade de Macaé. Desde 2020. Aprendendo coisas com o Senhor e sendo ensinados pelo Senhor. E nessa semana também tenho o privilégio de estar aqui com irmãos da nossa igreja, né? A Dauri, a Monique ali, o Antônio e a Natália em algum lugar. A Natália está ali, o Antônio está por aí com um dos seus 3 filhos. A gente está muito feliz de estar aqui. E eu queria saber o seguinte, alguém conseguiu descobrir qual é o livro? Alguém ficou sem dormir, assim, nossa, qual será que é o livro que o pastor vai falar? Alguém assim, uma irmã já me abordou hoje e ficou em dúvida se era um livro com 48 capítulos ou se era com 48 versículos. Se fosse 48, teria que ter umas 10 instâncias, assim, né? Mas a irmã ali estudou, fez a lição de casa e descobriu que o livro será Jonas, o livro de Jonas. Livro realmente pequenininho, com 48 versos. Mas, gente, o livro é pequeno. 4 capítulos, 48 versículos, mas, sem dúvida nenhuma, é um grande livro. É um livro enorme. Eu estou estacionado nesse livro há mais ou menos 8 anos. Há 8 anos atrás, esse livro, ele me prendeu. E ele me prendeu de uma maneira muito especial. E no final daquele primeiro ano, há 8 anos atrás, eu cheguei à conclusão que esse daqui também poderia chamar livro de Denis. E não apenas livro de Jonas, mas poderia ser livro de Denis. E eu imagino que ao longo dessa semana você também, talvez você perceba
que esse livro poderia levar o seu nome, poderia ser o seu nome aqui nesse livro. Então nós vamos passar por ele com cuidado, com tranquilidade. O objetivo é que a cada manhã, a partir de hoje, a gente olhe para um capítulo. Hoje, capítulo 1, amanhã, capítulo 2, na quinta, capítulo 3, na sexta, capítulo 4, e no domingo a gente ainda vai continuar falando de Jonas, porque tem mais sobre Jonas em outros lugares das Escrituras que eu tenho certeza que você sabe. Então nós vamos olhar para Jonas, nós vamos olhar para o Evangelho anunciado em Jonas, nós vamos olhar para o caráter de Deus revelado em Jonas, nós vamos olhar para um raio-x do coração humano revelado em Jonas, mas Jonas sempre será o nosso ponto de partida e olharemos também para outros lugares nas Escrituras Sagradas. Antes de começarmos a olhar para o livro, eu quero pedir mais uma vez que nós oremos. Abaixe sua cabeça aí onde você está e peça mais uma vez ao Senhor que o Senhor nos encontre aqui nessa semana, nesses dias. Peça ao Senhor que Ele continue falando conosco. O nosso Deus é o Deus que fala. E que o Senhor, mais uma vez, nessa semana, nesses dias, que mais uma vez o Senhor fale conosco, nos ajudando a o conhecermos mais e também a nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Peça isso ao Senhor. Que esses dias aqui sejam dias de encontro com o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra da vida. Obrigado por esse ministério com famílias que tem abençoado tantas famílias ao longo de tantos anos. Muito obrigado por isso. Obrigado por esse ministério. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue orientando, que o Senhor continue dirigindo. Obrigado também por cada família representada aqui, de vários lugares. Obrigado porque o Senhor os trouxe. E eu peço em nome de Jesus que a vinda deles a essa semana não seja em vão. Que o Senhor fale a cada coração, a cada homem, a cada mulher, cada casal, a cada família, que a tua palavra fale nos confrontando, mas também nos consolando. Que a tua palavra fale nos animando e nos encorajando. Que a tua palavra fale e que nós sejamos encorajados pela graça e pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pedimos isso a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Abra então comigo a sua Bíblia em Jonas capítulo 1. Todas as manhãs nós vamos ler o capítulo inteiro, os capítulos são pequenos, e depois eu vou falar sobre alguns versículos em especial, colaborando aí com o todo das Escrituras, com o todo do livro e com aquilo que eu gostaria de dividir com vocês. Livro de Jonas, capítulo 1. Deixa eu fazer só uma breve observação. O livro, ele é irônico, talvez um dos livros mais irônicos no Antigo Testamento. O livro é irônico. Então, ele poderia ser lido como uma espécie de sátira. E eu quero tentar ajudar vocês a perceber tanto a ironia quanto a sátira, e depois nós vamos pensar sobre o que esse livro ensina. Em especial, hoje as lições desse livro para nós são lições sobre fuga e lições sobre tempestade. Capítulo 1, lições sobre fuga e tempestade. É sobre isso que a gente quer chegar no final. No meio a gente fala sobre fuga
e no final a gente fala sobre tempestade. Mas lembrem disso, esse é um livro muito irônico, e portanto ele poderia ser, deve ser em alguma medida, ser lido como uma sátira, e a gente sabe que o humor, ele é um bom instrumento para fazer denúncias. É um bom instrumento para chamar a atenção e para comunicar boas lições. Então vamos a Jonas capítulo 1. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Ah, Jonas. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio de Tarsis. Um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Ah, Jonas. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, ou um grande vento. Então, uma tempestade tão grande, tão violenta, veio que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu a falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram Jonas. Jonas era o culpado. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram, quem é você? Qual é sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu, sou hebreu, eu. É assim que a gente tem que ler essa parte, tá? Conseguem fazer comigo o eco? Sou hebreu. Acho que dá para ficar um pouco melhor. Quem é você? Qual é a sua profissão? O que você faz da vida? Eu sou hebreu. Quase isso, gente. É quase isso. Mas como ele está no porão, o porão dá eco. Então ele está gritando, eu sou hebreu. Eu sou profeta de Israel. Eu sou hebreu. Notem que essa é a primeira palavra que sai da boca de Jonas. Não deu tempo de bocejar, não deu tempo de escovar o dente, só deu tempo de dizer, eu sou hebreu. Ah, gente, tem que ser mais legal isso. Eu sou hebreu. Vocês não podem esquecer desse negócio, que vocês vão ver que faz todo sentido para quando a gente está lendo o livro de Jonas. Eu sou hebreu. Eu sou hebreu. Quem é você? Depois de tantas perguntas como essa, como você pode dormir numa situação dessas? Levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade, a grande tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado, porque essa terrível tempestade veio sobre nós. Perguntaram, quem é você? Quem é você? Você não é hebreu. Você é alguma outra coisa. Não é possível que nós somos o lugar onde nós nascemos. Quem é você?
Qual é a sua profissão? O que você faz da vida? De onde você vem? De onde você vem é o terceiro lugar. É a terceira pergunta. Qual é a sua nacionalidade? É a última pergunta. Jonas respondeu: sou hebreu. E adoro o Senhor Deus. Atenção agora, gente. Adoro o Senhor Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Peraí, você adora o Deus que fez o mar e está fugindo de Deus no mar? Ô Jonas, conta melhor a história. Você adora o Deus que fez o mar e você está tentando fugir de Deus no mar. Mas como? Tem coisa errada em você, Jonas. Tem coisa muito errada em você. Sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor, porque fez uma coisa dessas. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: jogue-me ao mar e ela voltará a ficar calma. Como é que você sabe disso? Porque eu sou profeta. E isso daqui está acontecendo porque eu recebi uma ordem para ir numa direção e estou indo em outra direção. Quer acabar com a tempestade? É só me jogar no mar. Bom, é só jogar você no mar? É só jogar no mar. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, Deus de Jonas. Gente, o ó Senhor ali, os marinheiros dizendo ó Senhor, ali é um nome de Deus. Talvez a sua Bíblia, se o nome tiver em letras maiúsculas, é para indicar exatamente isso, que os marinheiros não estão invocando Elohim ou algum outro Deus com D minúsculo. Eles estão invocando Yahweh, Jeová, o Deus que criou os céus, a terra e o mar. Eles rapidamente entenderam que o Deus de Jonas é o único Deus que pode ser invocado para que eles não morram. Ó Deus, Senhor, o Senhor não nos deixes morrer por causa deste profeta. E não nos responsabilizes pela morte dele, o que nos resta é jogá-lo ao mar. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste esta tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas. Gente, esse depois é importante. Porque depois de muita coisa, depois de remarem, depois de lançarem as cargas fora, depois de muito esforço, depois de orar, depois de conversar com Jonas, depois de tudo isso, aí eles pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Jonas realmente é um bom profeta, né? Um profeta de sucesso. Me joguem no mar e tudo acaba. Dito e feito. Jonas foi para o mar e o mar se acalmou, tranquilinho. Isso nos faz lembrar de uma outra tempestade, né? Vocês lembram de uma outra tempestade lá no Novo Testamento? Tinha um monte de marinheiro, né? Com medo, e a gente vai morrer, e um puxava o cabelo do outro, e é o nosso último dia no mar. Aí Jesus diz: vento, deu, ondas, se acalmem, e tudo ficou bonança. Aliás, na Bíblia tem um monte de tempestades, né, gente? Tem bastante tempestades na Bíblia. No mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder de Yahweh, de Jeová,
do Senhor Deus de Israel, que fez os céus, a terra e o mar, os marinheiros lhes ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. Conversão em um navio multicultural e pluralista. Tinha gente de tudo quanto era lado. Todo mundo se converte. Todo mundo se converte. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Quantos de vocês já tinham ouvido essa história? Quantos de vocês ouviram essa história quando eram crianças? Gente, eu lembro da minha avó contando a história de Jonas para mim. E a minha avó encenava o grande peixe, gente. A minha avó fazia da cama dela o grande peixe. Ela vinha com um lençol em cima de mim, assim como se o peixe estivesse me engolindo. Eu tenho uma memória afetiva com esse texto aqui que é sem tamanho. A história é maravilhosa. Mas ela é uma história que deve chamar a nossa atenção, de fato, para o coração de Deus. E também para a dinâmica do nosso coração. Nós vamos passar, sim, pelo livro de Jonas, e com a graça de Deus, no sábado a gente termina ele. Esse, de fato, mesmo sendo um livro pequeno, eu tenho certeza de que nós vamos mergulhar em águas profundas. Amém? Eu tenho certeza disso, eu tenho convicção a respeito disso. Jonas, ele é um profeta de Deus, não há dúvida disso. Ele é um profeta de Deus como Samuel foi, como Elias foi, como Daniel foi, como Isaías foi. Jonas, ele é um profeta diferente, ele é um profeta às avessas. Se você olha para o que significa Jonas, o nome dele significa pomba. E ele é filho de um homem chamado Amitai. E Amitai significa minha verdade, ou seja, a pomba é filha da minha verdade. Ou a pomba tem um pai que chama minha verdade. O livro de Jonas, ele de fato é um livro histórico. É um livro onde o que nós estamos lendo aqui é verdade, por mais que, vez ou outra, a gente ouça questionamentos do tipo, mas espera aí, você acredita mesmo que um peixe engoliu um homem e o homem ficou vivo? Você acredita nisso? Tem gente que questiona a veracidade do livro por conta da história que é contada no livro, mas ele é um livro histórico. Talvez escrito ali por volta do ano 765. E no ano 765, nós tínhamos um rei em Israel chamado Jeroboão. E é por isso que a gente consegue localizar o texto de Jonas. Jeroboão II, ele foi um rei em Israel, um rei do reino do norte, cuja capital era Samaria. Jeroboão, ele era da dinastia de Jeú. E quando nós olhamos para a dinastia de Jeú, quando nós olhamos para o reino do norte, quando nós olhamos para Samaria, a gente vê que Jeroboão, ele foi um rei que orientou o reino do norte de tal maneira que o reino experimentou de prosperidade. Ele começou a se expandir de uma maneira diferente, ele ganhou mais territórios. Jeroboão II, o rei na época de Jonas, ele reforça a fronteira norte, e isso faz toda a diferença para Israel, no aumentar a defesa da fronteira norte. Jeroboão é o homem que toma decisões tão importantes e tão significativas que as coisas melhoram em Israel, pelo menos da perspectiva estratégica do rei. Agora, como é que as coisas melhoram? Porque tem um profeta. Qual é o nome desse profeta? Jonas. Abra sua Bíblia comigo e veja que Jonas, ele é mencionado no livro dos reis. Se você abrir comigo sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 14, verso 25, a gente vai ver que Jonas, ele já era um profeta de sucesso. O que ele falava dava certo. As orientações que ele dava podiam ser seguidas. Nós vimos uma orientação de Jonas agora, no livro de Jonas. Jonas diz para os marinheiros, me joga no mar e tudo acaba. Ele realmente tinha palavras que faziam diferença.
Assim como ele teve palavras para Jeroboão II que fizeram diferença. Então nós lemos assim, no segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 25. Jeroboão II recuperou os territórios de Israel entre Lebo-Amate e o Mar Morto, expansão territorial, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia anunciado por meio de Jonas. Qual Jonas? O filho de Amitai, profeta de Gat-Éfer. Ou seja, a conquista de Jeroboão, a segurança, a expansão territorial se deveu ao profeta dizendo para o rei: faz isso daqui. Age nessa situação aqui, melhora aquilo ali, reforça aquilo lá, anda nessa direção aqui. Ou seja, Jonas é um profeta muito bem sucedido. Ele é um homem de sucesso. E o curioso é que ser profeta de sucesso é um negócio raro. Porque quando a gente olha para as histórias dos profetas, a gente vê que os profetas não são de sucesso. É profeta que morre, é profeta que é cortado ao meio, é profeta que é jogado no poço. O profeta está sempre se dando mal. Mas Jonas é diferente. Ele é o profeta que fala e as coisas de fato acontecem. Jonas era um profeta muito bem sucedido. O que ele falava acontecia. Ele é um verdadeiro profeta de sucesso. Por isso que ele diz lá para os marinheiros: eu sou hebreu. Eu vou sempre fazer isso para ver se vocês estão conectados e acordados, tá, gente? Então, é por isso. Porque o que ele fala dá certo. Ele sabe o que fazer. Ele sabe como falar, ele sabe como orientar. No entanto, quando nós olhamos para o livro de Jonas, a gente percebe que, de fato, o livro é, como diria o Lutero, Martinho Lutero, no século XVI, ele diz assim: este é um livro inacreditável. Essa é a descrição de Lutero a respeito do livro de Jonas. É um livro inacreditável. Lutero escreveu assim: parece mais estranha do que qualquer fábula literária. Se não estivesse na Bíblia, eu a tomaria por mentirosa. Comparada a ela, a maravilhosa travessia do Mar Vermelho é como se fosse nada. Essa é a perspectiva de Lutero a respeito do texto de Jonas. História inacreditável, como pode? Os primeiros versos de Jonas chamam a nossa atenção, e eu quero destacar para você que no verso 1, quando a gente lê: o Senhor Deus deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se. Essa daqui é a imagem para um homem que estava sentado. Jonas, levante-se, apronte-se e vá. Queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, a gente se assemelha a Jonas, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós estamos como Jonas, nós estamos sentados, esperando informações, esperando orientações, nós estamos sentados. Na maioria das vezes, quando Deus nos chama, nós estamos sentados. No texto de Jonas, a gente descobre que os profetas normalmente recebiam mensagens. Vá e fale com Jeroboão. Vai lá e fala para Jeroboão proteger a fronteira norte, estender o território na direção do mar. Vá, faça isso. Mas agora a palavra de Deus está vindo para Jonas e a palavra é: levante-se, apronte-se e vá. Sim, senhor. O que eu falo para Jeroboão agora? Não, senhor, não é para Jeroboão. É para os ninivitas. O quê? Para os ninivitas? Não, senhor, para os ninivitas não. O meu trabalho, a minha carreira, a minha profissão está estruturada em Israel. Nínive é a Síria. Eu sou há anos profeta aqui em Israel. E o que eu falo aqui em Israel, o senhor sabe que está dando certo. O senhor viu a expansão territorial de Jeroboão. O senhor viu também que as coisas estão ficando diferentes aqui. Então, a palavra de Deus agora vem e quebra as coisas. Porque não é mais para ficar em Israel. Agora é para ir para Nínive,
a capital da Síria. Então, enquanto os profetas normalmente recebiam orientações para falar com os seus reis, nesse momento aqui o Jonas, ele está recebendo uma palavra para falar com um outro rei, com uma outra nação, com outro povo. Jonas está sentado e ele se levanta. E ele se levanta para mudar a direção. Ele tinha que ir a 800 quilômetros, mas ele tenta ir a 3.000 quilômetros de distância. Ao invés de Assíria, ao invés de Nínive, ele vai para outro lado. Quando a gente olha para a história de Nínive, Nínive aparece lá em Gênesis capítulo 10, do versículo 8 a 12. Nínive é fundada por um dos filhos, um dos descendentes de Caim, por Nimrod. Não sei se você já prestou atenção nisso, mas lá no livro de Gênesis, a fundação de Nínive já é anunciada. Gente, Nínive, sem dúvida nenhuma, é uma cidade grande, é uma cidade má. O Senhor está dizendo aqui, a malícia, a maldade dos ninivitas chegou até mim. Vai lá e avisa eles. Eu vou mandar um grande julgamento sobre eles. O João Calvino, falando sobre Nínive, ele diz que Nínive é uma cidade grande e cruel com seus inimigos. Cruel mesmo. Os ninivitas tinham métodos de tortura como arrastar pessoas pela cidade, empalar pessoas, colocar fogo nelas vivas. Aí a gente vai tendo essas informações e a gente pensa assim, já sei por que Jonas não quis ir para lá. Eu desconfio que a gente não sabe por que ele não quis ir. Afinal de contas, ele é um profeta de Deus. E os profetas, na maioria das vezes, ele não tem medo. O que Jonas precisava era se levantar de onde ele estava sentado e compreender que ele seria apenas um instrumento de Deus em Nínive, mas quem iria exercer o juízo era o próprio Deus. Ele precisava apenas ter essa compreensão. Mais uma vez aqui, lembrando de João Calvino, citando Jonas, ele diz assim, citando Jonas não, mas falando sobre a providência de Deus. Lembre-se de quem eu sou e alegre-se com minha autoridade, pois tenho à minha disposição todos os recursos. Quando qualquer coisa ficar entre seu caminho, confie em meu poder e execute o que lhe ordenei. Deus é o Deus que tem tudo à disposição dele para nos ajudar a transpormos obstáculos, a superar os desafios. A gente olha para esse primeiro cenário e eu me pergunto constantemente aqui, se eu fosse Jonas, eu me lançaria a esse projeto? Ao projeto Nínive? Bonito esse nome, né? Projeto Nínive. Vai lá e pregue. Pregue contra os ninivitas. Diga a eles que a malícia deles chegou até mim. Eu me lançaria a esse projeto? A resposta que eu tenho dado já com bastante certeza é de que não. Mas eu me lembro que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se lançou a um projeto muito maior do que o projeto de Jonas. Ele se lançou ao projeto Cruz, para que nós estivéssemos aqui hoje. Amém? O projeto Cruz é maior do que o projeto Nínive. O Billy Graham, ele diz que toda vez que um homem tenta navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco pronto. Billy Graham era inteligente, né, gente? Toda vez que o homem tenta navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco pronto. E é verdade, né? Porque Deus não impede Jonas de fugir. Deus fala com Jonas, ele está sentado, ele levanta, ele abre o aplicativo do banco, do celular dele, e ele vê, tem crédito. Tem crédito para chamar o Uber. Ele chama o Uber vem na hora. Ele entra no Uber, ele fala assim, direto para Jope. O motorista do Uber nem se importa, leva ele para Jope. Quando chega em Jope, tem um barco no porto. O barco tem lugar. Jonas abre o aplicativo do banco e ele tem crédito para comprar passagem. Jonas tem um lugar garantido. Deus não impede Jonas de fugir. Tem porto, tem navio, tem preço acessível, as portas estão abertas. Gente, olha que maravilha isso. Deus não impede Jonas de fugir. Deus não poderia ter impedido? Sim ou não? De que maneiras? Vamos lá, me ajudem aí. Como é que Deus poderia ter impedido?
Não manda o Uber. Que mais? Não tem lugar. O barco saiu mais cedo. Que mais, gente? Me ajudem aí. Ô, gente, vamos lá. Cartão de crédito travou. Que mais? O Jonas começou a passar mal na ida, né? E comeu na noite anterior. Gente, Deus poderia ter feito 1 milhão de coisas para impedir o Jonas. A esposa de Jonas falou: não, você não vai hoje, fica comigo. Poderia ter usado a esposa, que eu nem sei se ele tinha, mas poderia ter usado, poderia ter feito 1 milhão de coisas, mas Deus não faz isso. Tem porto, tem como chegar, tem dinheiro para comprar, tem lugar, o capitão é gente boa, ele recebeu o WhatsApp e falou assim: só chegar, vem, estava tudo certinho. Queridos irmãos, atenção, às vezes nós achamos, nós acreditamos que porque as portas estão abertas ou estão fechadas, é sinal de Deus. Porta aberta, a gente tem que entrar. Porta fechada, a gente não tem que entrar. A gente se acostuma a fazer leituras dos sinais de uma maneira muito equivocada. Porta aberta nem sempre é sinal de que a gente tem que passar por ela. Porta fechada nem sempre significa que é para a gente não entrar. Mas a gente acredita nisso. A gente acredita que portas abertas é suficiente para a gente entender o que Deus quer de nós. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não. Existem portas que estão abertas, escancaradas, que nós não deveríamos entrar. Nós não deveríamos passar por elas. Algumas vezes a gente acha que porque a gente sente paz no nosso coração, a gente pode tomar decisão. E meus irmãos, quando o pessoal fala assim para mim: pastor, eu estou com uma paz de que devo fazer, eu morro de medo. Se meu irmão está com muita paz assim mesmo, pastor, é uma paz que excede todo entendimento. Então para, porque é melhor não. Mas pastor, a paz é muito grande. Vamos reverter a paz. Porque se está com muita paz assim, a paz pode te enganar. E a gente aprendeu esse negócio de a paz de Deus, mas a paz de Deus ela segue um fluxo diferente. Quando nós lemos Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a paz de Deus é o produto de peça a Deus aquilo que você precisa e agradeça a Deus por aquilo que Ele já fez. Então, a paz de Deus alcança o seu coração. Mas primeiro peça o que você precisa. Não se preocupe, peça o que você precisa, agradeça pelo que você já tem. 2 vezes no texto de Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção para a dinâmica da paz. Paz é produto de uma vida diante do Senhor, e não um sentimento que nós desenvolvemos. Mas muitas vezes a gente acredita que porque estamos sentindo paz, paz é um bom critério e que pode ser o único critério. Paz não pode ser o único critério. Nós olhamos para esse texto de Jonas. Essa tentativa de fuga é a primeira grande cena dessa história. Jonas tentando fugir. Jonas dando um jeito. E Deus confirmando que é impossível fugir da minha presença. Queridos, o Palmer Robertson, que escreve sobre Jonas, ele diz assim: tentar fugir de Deus é como querer fugir do oxigênio. Você já tentou se esconder do oxigênio? Eu sei que já. Quando você mergulha, é uma tentativa de fugir do oxigênio, né? Você fecha a respiração e mergulha. Tentar fugir de Deus é a mesma coisa. É como tentar fugir do oxigênio. Profeta Jeremias, abra sua Bíblia comigo, capítulo 23, verso 24. Olha o que o profeta, colega de trabalho de Jonas, diz. Pode alguém se esconder de mim sem que eu não veja? Jeremias, capítulo 23, verso 24. Pode alguém tentar se esconder de mim onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra? Diz o Senhor. Não dá. Não dá. Aí a gente pensa assim, mas como é que o profeta... Mas você está falando que Jonas era um profeta de sucesso, era um bom profeta, um homem que falava, ouvia Deus, entregava o recado de Deus, as coisas davam certo. Como é que esse homem agora acredita que ele pode fugir de Deus?
Ele não fez um seminário de teologia de Jerusalém, seminário bíblico de Jerusalém, onde ele estava na aula sobre onipotência, onisciência e onipresença de Deus. Que profeta é esse? Gente, nós temos que entender o seguinte: o que Jonas está querendo fazer não é fugir exatamente de Deus. Ele sabe que não pode, mas ele quer fugir do lugar aonde Deus está presente. Jerusalém, Israel, é o lugar onde Deus está. Jerusalém, Israel, é o lugar onde as pessoas vão para cantar, para adorar, para orar, para buscar a Deus. É ali que Deus está. E sabe o que Jonas faz? Assim, se eu ficar no meio desse povo, toda hora eu vou ficar lembrando que Deus está me vendo em tudo quanto é lugar. Isso daqui é muito parecido com a gente, porque quando nós temos problemas, a gente quer fugir da igreja. Você sabe por quê? Porque a gente vai para a igreja, e aí o pessoal lá está cantando, o pessoal está feliz, o pessoal levanta a mão, o pessoal ora, o pessoal chora, um abraça o outro, o pessoal está atento à palavra de Deus, e aí a gente que está em pecado, a gente começa a ver aquilo e fala assim, todo mundo está bem com Deus, quer saber? Eu vou fugir de Deus. É isso que Jonas está tentando fazer. Ele não é um inocente que acha que Deus é um Deus local, mas estar no meio do povo de Deus é um negócio que o incomoda. Então ele tenta fugir. Nesse momento aqui do livro, e aí a gente está no terceiro versículo, a gente não sabe por que ele está fugindo. Qual é o motivo da fuga? Irmãos, atenção. Muitas vezes a gente acha que sabe o porquê que ele está fugindo. Mas eu desconfio que a gente precisa entender um pouco mais o motivo da fuga. O porquê que Jonas está fugindo. E a gente vai descobrir com a graça de Deus, só que na sexta-feira. Ou você pode ler o livro e por que ele fugiu? Por que ele fugiu? E se você ler o livro perguntando por que ele fugiu, sexta-feira você vai chegar aqui e vai falar para mim assim, eu sabia. Mas ele não foge por aquilo que a gente acha que ele foge. Ele foge por razões... Sexta-feira. Ele foge por razões importantes. Queridos, capítulo 1, verso 4. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, um grande vento, e caiu uma grande tempestade, tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses. Navio pluralista e multicultural. Tinha gente de tudo quanto era lugar que adorava todo tipo de Deus e todo mundo junto e misturado naquele navio de Tarsis. Buscaram todos os deuses possíveis, mas não deu certo. Daqui para frente, a partir do versículo 4, nós vamos ver Deus mandando na tempestade. Nós vamos ver Deus mandando no mar. Nós vamos ver Deus mandando no grande peixe. Nós vamos ver Deus mandando nos ninivitas. Nós vamos ver Deus mandando na planta. Nós vamos ver Deus mandando no verme. Nós vamos ver Deus mandando no vento, porque o Deus de Israel é Yahweh, o Deus que criou todas as coisas. Então ele manda em tudo. E ele continua mandando em tudo. A gente vem para uma temporada na estância imaginando assim, vai ter sol, o clima vai estar agradável e chove. Ou fica muito quente. Deus continua mandando em tudo. E ele faz isso para a glória dele e para a edificação do povo dele. Amém? Creiam nisso. Amém, gente? Amém. Eu estou falando que Deus manda em tudo. Tudo. A gente olha para Jonas e vê Deus mandando em tudo. Deus manda em tudo e Jonas desobedece. Jonas, o teu Deus manda em tudo? Sim, ele criou o céu, a terra e o mar. E você está fugindo, rapaz? E você está fugindo? Você está desobedecendo. Ele não só está fugindo e desobedecendo, mas o texto diz para nós que além de fugir e desobedecer, ele dorme um sono profundo. Não é um sono, é um sono profundo. Ele está dormindo assim... profundamente, mas a gente precisa entender esse profundamente. Mais uma vez, lembrando do João Calvino, falando sobre Jonas, João Calvino diz assim, Jonas é como alguém em um estado de espírito profundamente perturbado.
Jonas, ele está doente, gente. Porque como pode alguém estar fugindo de Deus e dormir bem? Como é que pode alguém em pecado dormir bem? Esse é um homem perturbado. Tão perturbado que ele vai para o porão do navio, ele encontra um canto e ele simplesmente dorme. Ele simplesmente dorme. Nesse momento aqui, Jonas, ele para de existir. Ele simplesmente não existe. Aqui, nesse momento, ele não está vivendo. Nesse momento, Jonas não sente nada. Jonas não tem nenhuma reação. Jonas, nesse momento, na maneira como ele está dormindo, profundamente dormindo, ele não tem nenhuma reação, ele não está experimentando da paz de Deus, ele não está experimentando do shalom de Deus. Ele está doente. Ele está dormindo profundamente. Permitam-me fazer um grande parênteses aqui agora. A gente sai de 763, 765, e nós vamos para o primeiro século, para Atos capítulo 27. Atos capítulo 27 tem uma grande tempestade acontecendo. Vocês já leram esse texto. Paulo está enfrentando uma grande tempestade, e a tempestade ali é grande mesmo. É muito grande. Depois você vai ler Atos capítulo 27, mas eu quero chamar a sua atenção para o contraste. Por que eu estou dizendo que Jonas está doente? Por que eu estou dizendo que esse dormir profundamente é uma descrição daquilo que nós chamamos hoje de depressão, de tristeza profunda? Basta a gente comparar Atos capítulo 27 com Jonas capítulo 1. Vamos lá. Atos capítulo 27. Paulo está acordado, ele está disperso. Jonas capítulo 1, Jonas está apático. Ele deixa de existir. Ele não tem ação, ele não tem reação. Ele não sente nada, ele não experimenta do shalom de Deus. Em Atos capítulo 27, nós temos Paulo desperto. Paulo está trabalhando junto com os marinheiros. Espera aí, não faça isso. Não, calma. Ninguém precisa se matar, ninguém precisa matar ninguém aqui. Calma. Espera aí, gente, ele está trabalhando em todo o tempo. Jonas está dormindo. Como assim? Jonas está dormindo. Popularmente o bicho está pegando e ele está... não está existindo. Ele está dormindo. Atos capítulo 27, Paulo é sensível. Paulo está olhando para cada pessoa, 176 pessoas ali. 276 pessoas. Ele é sensível, ele está prestando atenção. Jonas, insensível. Um monte de marinheiro. Jonas está colocando em risco a vida de muitos marinheiros e ele está dormindo, ele é insensível. Atos capítulo 27, Paulo é acessível, as pessoas conseguem falar com Paulo, elas vão até Paulo. Quando nós olhamos para Jonas no capítulo 1, ele está escondido, ele está no porão. O capitão tem que ir lá, o capitão tem que dizer: acorda! Está todo mundo orando e você está dormindo? Acorda, Jonas. Acorda. Gente, quanto mais a gente insiste em fugir de Deus, mais a gente vai para o fundo. E esse negócio de fundo na vida de Jonas, ele é rico. Jonas, ele sai da Galileia, alto, Galileia, o lugar onde Jesus, 800 anos à frente, vai nascer. Da Galileia, ele desce para Jope. De Jope, ele pega o porão do navio. E do porão, sabe para onde ele vai? Para as profundezas do mar. Quanto mais a gente quer fugir de Deus, mais a gente vai profundo do poço. Galileia, Jope, porão, profundezas. Toda vez que a gente insiste em fugir de Deus, a gente desce, a gente vai para o fundo. As primeiras lições dessa manhã. Lições sobre fugir de Deus. Anotem aí. Lição número 1. Fugir de Deus é erguer-se
contra Ele. Simples assim. Fugir de Deus é erguer-se contra Ele. Lição número 2. Fugir de Deus é rebelar-se contra Ele. Lição número 3. Fugimos de Deus todas as vezes que pecamos. Creiam nisso, acreditem nisso. Todo pecado é um ato de fuga contra Deus, e independe do pecado. Se você classifica pecados, né, como pecadinho e pecadão, ou com gravidade maior ou gravidade menor, não importa. Todo ato de pecado é um ato de fuga. Todo ato de pecado é fugir contra Deus. Sempre que nós pecamos, nós estamos dizendo para Deus que a nossa maneira de lidar com as coisas é a melhor. É melhor do que a dele. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos dizendo para Deus que a nossa sabedoria é mais eficiente que a sabedoria dele. Todas as vezes que nós pecamos, e não importa qual seja o pecado, nós estamos dizendo para Deus que a nossa experiência é mais eficaz do que a experiência de Deus. Nós fugimos quando nós pecamos. Quando nós pecamos, nós estamos dizendo para Deus que nós somos deuses. E nós vamos ver isso ecoando aqui no texto de Jonas. Nós vamos ver isso. Enquanto a gente não reconhecer que todo ato de pecado é um pecado contra Deus, a gente vai continuar se aprofundando. Eu passo por isso aqui e eu tenho que fazer perguntas como aonde nós temos colocado a nossa confiança, aonde nós temos colocado a nossa esperança para cuidar e criar os nossos filhos. Meus irmãos, irmãs, pais, Deus tem orientações para nós, para como devemos cuidar dos nossos filhos. Onde nós temos colocado a nossa esperança e segurança para cuidar e criar os nossos filhos. Onde nós temos colocado a nossa segurança e confiança para cuidar e preservar o nosso casamento. Deus tem orientações para nós, para como nós devemos ser cônjuge, marido, esposa, pais, filhos. Irmãos queridos, aonde nós temos colocado a nossa confiança e esperança para orientar, guiar e conduzir a nossa carreira, os nossos estudos. Onde nós temos colocado a nossa esperança e segurança para amar os nossos pais, para obedecê-los. É curioso mesmo, está todo mundo orando aqui no texto de Jonas, menos ele. Os marinheiros estão invocando os seus deuses e não dá certo, e eles lançam sorte. E mesmo eles sendo idólatras, pagãos, pluralistas, a sorte cai para Jonas, e cai para Jonas porque o texto bíblico diz, as pessoas podem lançar sortes, os marinheiros podem lançar sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Eles jogam as sortes e Deus aponta, é Ele, é Jonas. Os marinheiros, gente, eles não achavam que os pecados deles fossem tão graves assim. E verdade é que nesse momento, em Jonas capítulo 1, Deus não está concentrado nos marinheiros, Deus está concentrado em Jonas. O alvo, o objetivo de Deus, a obra de Deus é com Jonas. Então a gente vê os marinheiros sensíveis, os marinheiros prudentes, o que era para Jonas ser. Jonas é o profeta, Jonas é o homem de Deus. Mas são os pagãos que estão fazendo o papel do profeta. O livro inteiro, do capítulo 1 ao capítulo 4, o livro ele é estruturado naquilo que nós chamamos de quiasmo, ou de contrastes. O livro começa e termina do mesmo jeito. Em todo o tempo, Deus está agindo ali, chamando atenção, mas demonstrando o quê? Aquilo que Jonas era para fazer, os pagãos estão fazendo, os incrédulos estão fazendo. Eles temem mais a Deus do que o próprio Jonas. Basta a gente olhar para a resposta do capítulo 9. Sou hebreu.
Sou hebreu. Mas essa não foi a pergunta. Esse pessoal, ele se assusta. Os marinheiros se assustam. Como pode? Você ofendeu o Criador de todas as coisas. Joguem-me no mar. Sorte lançada, culpado encontrado, culpa assumida, tempestade piora. Olha que coisa. Ao invés de melhorar, piora. Não, só vai melhorar quando jogar. Mas, de novo, os marinheiros são contraste. Eles não querem, eles remam incansavelmente. Eles buscam a terra implacavelmente. Aqueles homens que passaram a vida inteira adorando outros deuses, agora passam a adorar Yahweh. Termino aqui com lições sobre tempestade. Por mais óbvio que seja, lição número 1, não dá para fugir de Deus. É óbvio isso, não é? Não dá para fugir de Deus. A gente pode ler isso no Salmo 139, verso 1 a 5, e a gente pode ler em Romanos 8, 38 e 39, mas o primeiro verso que nós ensinamos a Zoe, que a Zoe memorizou foi: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Provérbios 15, verso 3. Não tem como fugir do Senhor. Essa é a lição. Lição número 2 sobre tempestade. A misericórdia de Deus é enorme. Deus não para. Deus não poupa nada para ir atrás dos seus filhos. Ele não poupou nem o seu único filho. Ele não poupou nada. Já disse aqui, se Jonas não quisesse ir, Deus poderia ter levantado um monte de outros profetas. Mas a questão não era Nínive, não era Israel. A questão era o profeta. Esse é um profeta com problema. Esse é um profeta que descansou na posição de ser profeta. Irmãos queridos, por muito tempo eu achei que se eu fosse simplesmente pastor, meu casamento ia ser maravilhoso. Se eu fosse pastor, minha criação de filhos seria maravilhosa. Se eu fosse pastor, a minha igreja seria maravilhosa. Mas não tem nada a ver com isso. Jonas acreditava que porque ele era profeta, estava tudo resolvido. Cuidado. O fato de você ser marido não significa que tudo está resolvido. O fato de você ser esposa não significa que está tudo resolvido. O fato de você ser um ministro, um pastor, um missionário, um obreiro, um empresário, um diretor, não está tudo resolvido. A gente precisa de relação com Deus. E Deus, ele não para. Ele continua. Assim sendo, a terceira lição sobre tempestade é, anotem essa, só essa e está tudo bem. Tempestades não são punições. Tempestades são intervenções. Deus não está punindo Jonas. Ah, quer fugir de mim? Grande peixe! Tempestade! Não. Tempestades não são punições. Tempestades são intervenções. E sabe por quê? Porque Deus não desiste. Sabe como que é o nome da grande tempestade de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a grande tempestade de Deus. Jesus Cristo é o forte vento, Jesus Cristo é a grande tempestade, Jesus Cristo é a grandiosa intervenção de Deus sobre as nossas vidas. Porque Ele não desiste. As tempestades nos ajudam a percebermos em nós egoísmo, ganância, insatisfação, autoconfiança, autocontrole. Tempestades não são punições, são intervenções. Se a gente olha para as tempestades como punições, a gente passa a negociar com Deus. Se eu fizer A, Deus me dá B. Se eu não fizer B, Deus me dá A. Mas isso não é evangelho, isso não é graça.
enquanto nós não vermos tempestades como intervenções, nós nos tornaremos pessoas amargas. Tem muita gente amargurada porque entende errado as tempestades. Tempestades são intervenções e não punições. Às vezes, as tempestades têm o caráter de correção. Outras vezes, ela tem o caráter de aprovação. Tiago, capítulo 1, do verso 2 a 4, ensina isso. Deus manda uma tempestade para aprovar você. Não para te reprovar, mas para aprovar. Queridos irmãos, a gente pode aprender muita coisa com o livro de Jonas. Nós podemos aprender coisas sobre orientação de Deus e como discernir a vontade de Deus, a gente pode. A gente pode aprender coisas sobre o perigo de tentar fugir da vontade de Deus, podemos. A gente pode aprender coisas sobre libertação, libertação de nós mesmos. Nós podemos. Nós podemos aprender algumas coisas sobre depressão, como resultado de questionar e de fugir da vontade de Deus. Mas o livro é muito maior do que isso. O livro é bem maior do que isso. É muito mais do que a história da avó Laura, simulando o grande peixe na cama dela me engolindo. O livro de Jonas é uma história que revela o coração de Deus, ao mesmo tempo que revela o nosso coração. O livro de Jonas é uma história de pecado e graça, mas também de desespero e livramento. Minha oração é que Deus nos encontre aqui. E nos encontre de tal maneira que a gente experimente da grande graça de Deus sobre as nossas vidas. Abaixe sua cabeça mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, obrigado pelo teu povo e obrigado, sobretudo, pela tua palavra. Muito obrigado. Obrigado porque ela é sempre viva e eficaz. E obrigado porque ela transcende o tempo e nos alcança. Obrigado, Senhor. Obrigado por lermos uma história de quase 800 anos antes de Cristo Jesus e ela ainda nos alcança. Senhor, eu peço que a nossa semana aqui no PV, na Estância, seja uma semana de intervenções. Intervenções para que nos tornemos maridos segundo o teu coração. Intervenções para que esposas se tornem esposas segundo o teu coração. Intervenções para que filhos se tornem filhos segundo o teu coração. Intervenções para que sejamos famílias que honrem e exalte o teu nome. Intervenções para que sejamos pessoas que vivem para a tua glória e louvor. Te pedimos isso e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.